Livraria Helênica. De um lado, um ídolo do futebol brasileiro numa festa luxuosa com amigos e muitas mulheres. Do outro, uma seleção derrotada que vive um dos piores momentos da história. Duas situações bem diferentes que aconteceram praticamente ao mesmo tempo e no mesmo país, os Estados Unidos. Neymar curtia as férias em Las Vegas, enquanto a seleção brasileira, até então comandada por Dunga, jogava contra o Peru pela Copa América em Boston. Neymar recebeu os amigos, esbanjou bom humor e se divertiu muito. A seleção perdeu por 1-0 e acabou eliminada ainda na primeira fase da competição. A derrota do Brasil custou o emprego de Dunga. O técnico foi demitido logo após a eliminação. No dia seguinte ao jogo do Brasil, o atacante postou em uma rede social o que deveria ser um incentivo ao time. A mensagem seria uma crítica aos jornalistas, mas acabou irritando os torcedores. Neymar escreveu: "Ninguém sabe o que vocês sofrem por estar aí e defender a seleção. Vestir essa camisa é um orgulho e vocês fazem isso com amor." E usa palavrões para se referir aos críticos. Agora vai aparecer um monte de babaca para falar. A reação de alguns internautas foi imediata. Um seguidor comentou: "Esse Neymar é mesmo um babaca, moleque mimado." Já este escreveu: "Tu é uma vergonha." Neymar não participou dos Jogos da Copa América por causa de um acordo entre o Barcelona, o atual clube do craque, e a CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Ele foi liberado apenas para participar da seleção que vai disputar as Olimpíadas em julho, no Rio de Janeiro. Por isso, Neymar aproveitou o tempo livre para tirar férias. E que férias! Neymar e os parças, como chamam os amigos mais próximos, viajaram primeiro para Ibiza, no litoral espanhol. O lugar é famoso pelas festas. Em uma das baladas, o jogador aparece ao lado do ator Caio Castro, que também passava uns dias em Ibiza. Da Espanha, ele seguiu para os Estados Unidos. A primeira parada de Neymar foi em Nova York. Ele esteve na cidade para lançar uma linha de calçados em parceria com o ídolo do basquete, Michael Jordan. Na cidade, o craque aproveitou para conhecer os jogadores de um dos times de beisebol mais famosos do país. Na Califórnia, ele gravou uma participação especial em um filme estrelado pelo ator Vin Diesel. E aproveitou para assistir ao jogo de estreia do Brasil pela Copa América. Desta vez, além dos parças, ele também estava acompanhado do ator Jamie Foxx, do piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton e do astro Justin Bieber. Férias dignas de celebridade. A farra passaria despercebida pelos brasileiros não fosse o fato de a seleção estar em campo no mesmo momento da festança de Neymar. A atitude do craque dividiu a opinião dos torcedores. Ele lá de boa e o time aqui, eu vou te falar, viu? Isso daí é lamentável, né? Acho que ele fez certo, sim. É o momento de descanso dele. Ele usa como ele quiser. Eu acho um absurdo, né? Ele pelo menos podia estar dando uma força lá para a seleção, já que ele é um nome forte. A atitude de Neymar em relação aos acontecimentos divide até mesmo a opinião dos especialistas. Para este especialista em marketing esportivo, o jogador fez muito bem em curtir a festa. O Neymar ele pode fazer o que ele quiser na hora de folga dele, desde que isso não afete o desempenho profissional dele. É até bom esquecer um pouco da profissão, relaxar, se divertir com os amigos. Isso faz parte da idade. Ruim seria se ele tivesse que ficar enclausurado e não pudesse fazer o que tem a ver com a idade, que é se divertir, curtir com os amigos, isso faz parte. Já este jornalista esportivo acredita que Neymar deveria ter dado apoio aos companheiros. Ele estava nos Estados Unidos,
onde o Brasil jogava, o lugar dele era estar ao menos no estádio, mesmo com Justin Bieber, mas pelo menos no estádio. Isso não é comportamento de capitão de seleção brasileira, não. Durante a festa, ele nem quis saber do resultado, soube depois, e aí ele mostrou toda a sua revolta nas redes sociais com quem iria criticar a seleção brasileira. Polêmicas ou não, as férias de Neymar ainda não acabaram. Neste fim de semana, o atacante do Barcelona alugou 3 jatinhos para levar os amigos até uma festa que ele organizou numa mansão em Florianópolis. Segundo alguns sites de celebridades, a festa junina estava prevista para acontecer em São Paulo, mas foi transferida para Santa Catarina porque Neymar queria um pouco mais de privacidade. Pelo visto, as férias do craque brasileiro ainda vão dar muito o que falar. Futebol brasileiro. Cadê os gols? Aonde foi parar a arte que encantava o mundo? Veja no programa de hoje a crise, a revolta e a paixão dos torcedores. Hoje, o Fala que eu te escuto entra no mundo da bola e das grandes competições. O debate está no ar. Olá, uma grande satisfação, estamos juntos com mais um debate, mais um Fala que eu discuto. O futebol arte já não é tão arte assim. Os resultados comprovam, os números decepcionam. E pela primeira vez na história nós corremos o risco de não conseguir uma vaga para disputar uma Copa do Mundo. Será que isso é uma fase passageira? Será que é o fim de uma era do futebol? Nós vamos falar hoje no nosso programa, no nosso debate, sobre essa falência do futebol brasileiro. Será que faltam craques de verdade, amor à camisa, ou a corrupção está hoje no futebol? Nós vamos dar o início ao nosso debate, lembrando que você já pode participar pelo facebook.com/Fala que eu discuto, postando a sua participação nos comentários, pelo Skype também, pelas redes sociais, no Instagram ou pelo telefone, tá bom? E eu vou começar o programa hoje falando com o pé de anjo, o grande Marcelinho Carioca, né? Que está direto do Rio de Janeiro. É isso mesmo, Marcelinho? Boa noite, Bispo. Eu estou falando de São Paulo, aqui da capital da Moca. Ah, de São Paulo. E aí, Marcelinho, tudo bem? Tudo bem, meu querido. Prazer estar falando com vocês e a todos que estão ligados no Fala que eu discuto na Record. Eu queria saber a sua opinião sobre esse nosso tema de hoje, que realmente é muito polêmico, que tem acontecido com o nosso futebol, porque hoje em dia nós temos aí visto tantos fracassos, não só nos clubes, principalmente nesse último caso da nossa seleção. Como é que você vê isso, Marcelinho? Você que durante muitos anos aí levou milhares de pessoas aos estádios, muitos torcedores a muitas alegrias. Como você está vendo esse quadro hoje no nosso futebol brasileiro? Primeiro, eu posso dizer que o talento ele tá escasso, né? O talento ele tá escasso, né? Os presidentes dos clubes, eles colocam realmente na base o que lhe convém, né? Não coloca o qualificado, não coloca o preparado, não coloca o estudioso e coloca assim o que vai atender aos interesses pessoais do grupo dele, né? Você vê que a Bélgica e a Alemanha, né, são exemplo de reestruturação e investimento, né? E a própria Alemanha, eu digo porque no ano de 2000 a Alemanha ficou em último lugar na Eurocopa e depois de todo esse vexame ela fez essa reestruturação e tirou das categorias de base, né, os treinadores com vícios, né, e colocou educadores físicos com conhecimento de direito desportivo. Então, por isso que foi campeão sub-15, sub-17, sub-20, e o mesmo treinador que teve o vexame em 2000, sim, foi o treinador campeão do mundo
no Maracanã. Então tem que quebrar esse ciclo vicioso, né, e tentar resgatar nas comunidades, nas periferias, onde o talento não chega, o talento não aflora, realmente tem que dar essa oportunidade. Então, por isso que tivemos realmente o vexame dos 7-1 na Copa do Mundo, e nós não aprendemos nada com isso, porque nós tivemos a eliminação vergonhosa diante do Peru, porque realmente não investe na base do jeito que tem que ser feito, né? Então você acha que hoje está faltando surgir novos craques, novos talentos? O Brasil deixou de ser esse celeiro de jogadores gloriosos, de homens que vestiram essa camisa canarinho, e também dos clubes. Você acredita que está faltando hoje essa base de formação de craques para o nosso país hoje? Nosso futebol. Bispo, com certeza, o talento ele está escasso, então você não consegue encontrar mais um Zico, mais um Ronaldo, mais um Ronaldinho Gaúcho, você não consegue encontrar um Romário, sabe? Jogadores realmente que o talento aflora naturalmente para o lado coletivo, porque está esse ciclo vicioso. Então, falta realmente profissionalismo, falta gestão, falta organização, falta planejamento. Então o futebol não pode ser mais apenas emoção, né? E a paixão. Precisa de planejamento. Então as pessoas não querem realmente se organizar, se reestruturar, não querem formar o clube empresa. Então por isso que a gente vê realmente a falta de investimento na base, nos clubes, e os atletas, quando começam a aflorar com 13, 14 anos de idade, ele já vai para fora do Brasil com propostas milionárias, e o Brasil fica à mercê realmente de grandes jogadores. Então tem que realmente cortar e quebrar esse ciclo vicioso e dos interesses pessoais, Bispo. Tá certo, Marcelinho. Prazer te receber aqui no Fala Que Eu Te Escuto. Sucesso no seu trabalho aí. Deixa eu colocar uma imagem de um dos seus gols aqui, porque eu também torci muito por você quando estava no Corinthians. Olha aí. Obrigado. É o gol de falta contra o Palmeiras, aí na final do Campeonato Paulista, contra o maior rival, né? E a emoção de poder chamar a câmera, de beijar o escudo do Corinthians, que é Corinthians Minha Vida, Corinthians Minha História, Corinthians Meu Amor. O gol aí da final da Copa do Brasil no Pacaembu, diante de 40 mil pessoas. Então essa identificação realmente está faltando, esse gol de falta contra o Sport na Ilha do Retiro, 55 mil pessoas vaiando a gente, mas tivemos a personalidade de fazer esse gol, onde a bola faz uma curva e engana o Bosco, o goleiro. Esse gol de falta quase no meio de campo contra o Palmeiras, onde o Veloso não pediu a barreira e vamos direto na Gaviões. O gol de falta contra o Vasco na abertura do Campeonato Brasileiro, onde a bola faz uma curva incrível e engana realmente o goleiro Caetano, né? Então nós temos que buscar isso na várzea, buscar na comunidade o grande talento, porque o Brasil hoje deixou de ser respeitado, deixou de ser temido. Então nós temos que fazer prevalecer a camisa canarinho, aonde é pentacampeã do mundo, Bispo. Um abraço para você, Marcelinho. Tudo de bom. Obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Quando nós falamos em futebol brasileiro, nós não estamos nos referindo somente à seleção, não. Isso porque os clubes também estão passando por um período muito preocupante. Preste atenção nessa matéria, você que torce para um dos nossos clubes aqui no Brasil. Brasileiro e sua inquestionável paixão pelo futebol. Mas tem muita torcida pra lá de chateada com o time do coração. Muitas equipes estão com péssimo desempenho dentro de campo. Seria um reflexo da crise que também chegou ao futebol? Salários atrasados, jogadores com risco de serem despejados, falta de convênio médico e até medicamentos. Na lista dessa crise estão grandes times brasileiros, como Portuguesa, Flamengo, São Paulo, Botafogo, Grêmio, Coritiba e tantos outros que já enfrentaram problemas financeiros nos últimos anos. A
Portuguesa vive um dos piores momentos. No mês passado, o zagueiro Luan Pérez acionou o clube na justiça cobrando salários atrasados, direitos de imagem, 13º e fundo de garantia. E outros jogadores enfrentam o mesmo problema. A crise é tão grande que os atletas entraram em greve. Eles se recusaram a treinar como forma de protesto por 2 meses de salários atrasados. Em 2014, os jogadores do Flamengo enfrentaram a mesma situação. Em alguns casos, o atraso de salário chegou a 7 meses e totalizou mais de 10 milhões de reais. No Botafogo, o atraso salarial chegou a 4 meses. No Fluminense, 3 meses. O Grêmio também já chegou a ficar devendo 3 meses de direitos de imagem aos jogadores. O Cruzeiro chegou a atrasar salários, férias e 13º. Em fevereiro deste ano, os jogadores do Coritiba perderam a paciência com a diretoria do clube e também decidiram entrar em greve. Eles disseram estar há meses sem receber salários, 13º e férias. Até que ponto a falta de pagamento compromete a produtividade dentro do campo? Não faz nada mais. Não joga nada, tem que ser com dinheiro. Sem dinheiro, fica desanimado. Não joga nada. Ficam, né? Porque eles trabalham para aquilo, é a forma deles ganhar dinheiro, então é digno deles receberem em dia. É que nem trabalhador, né? Trabalhador também, quando não recebe da empresa, fica desanimado. Bastante. Lógico que fica. Até você no trabalho, se atrasar o seu salário, você não ficaria desanimado? Tá, a mesma coisa também, jogador de futebol, a mesma coisa. Vendo todo este cenário, torcedores também ficam desanimados. Perdem a vontade de assistir o time do coração em campo. Resultado, estádios cada vez mais vazios. Os torcedores estão com saudade dos grandes espetáculos que há tempos deixaram de acontecer. Porque antigamente se jogava porque gostava, né? E hoje não, hoje é por dinheiro. Se não tiver o salário alto, não tem futebol. Acho que não só os brasileiros, mas a torcida mundial como toda sente saudade dos brasileiros jogando bem, né? Hoje em dia só tem mais mercenário no futebol, não existe mais antigamente igual quando o Pelé jogava, entendeu? Mais por dinheiro? Mais por dinheiro, com certeza. Hoje eles mudam de time igual mudam de camisa. Olha o sambão, aqui é o país do futebol. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Bem, eu vou colocar na nossa tela, na sua tela em casa, a nossa enquete. Você pode participar agora pelo Twitter, @falaeuescuto. Vamos ver como é que está? Coloque em tela cheia, por favor, produção. Olha aí. Põe aqui para mim. Fala que eu te escuto de hoje, falando sobre a falência do futebol brasileiro. Faltam craques, 14%, opinião inclusive do Marcelinho Carioca, né? 39% falam que falta amor à camisa e 47% estão falando sobre a falta da honestidade que está ligada aí à corrupção que existe hoje, infelizmente, no futebol. Agora, eu quero aqui agradecer os comentários das pessoas que estão participando pelo facebook.com/fala que eu te escuto, inclusive comentários de mulheres, né? Como é que as mulheres hoje estão torcendo mais para os clubes e são mais participativas, né? Pois é. Bom, a Ingrid diz assim, falta tudo. O futebol deixou de ser um futebol de raça há muito tempo. Nós temos exemplo da última Copa que foi um verdadeiro fracasso. Falta técnicos com garra, jogadores profissionais e principalmente amor à cor da camisa que veste. Mas não vamos perder esperanças. Ela disse aqui, não vamos perder esperança. Será que um dia a gente pode resgatar esses valores? Também uma outra participação que eu achei interessante aqui da Luana. Ela diz assim, falta amor à camisa. Romário, Ronaldo, Fenômeno, na primeira Copa, Kaká, Cafu, entre outros jogadores. Isso que era amor à camisa. Hoje em dia, eles só pensam em dinheiro. A Priscila também diz assim, falta dinheiro no meu bolso. Enquanto esses jogadores trabalham só mesmo em busca de ganhar vários valores. Bom, o Bispo Miguel vai conversar com o Lázaro, ele é repórter do Lance. Olá, Lázaro, boa noite. Oi, boa noite, tudo bom? Prazer estar participando com vocês. Prazer é todo nosso, muito obrigado. Agora, a sua opinião, falência do futebol brasileiro, faltam craques de verdade, amor à camisa ou honestidade? Olha, eu acredito que não faltam craques, né? A gente tem clubes que apostam bastante na base,
O Santos é um clube, é um grande exemplo disso, né? O Santos sempre aposta na base, os garotos que sobem mostram sempre personalidade, a torcida tem paciência, né? Eu acredito que não faltam craques. A própria seleção brasileira, né? O Marcelinho estava comentando aí, eu acredito que é uma boa geração, é uma geração promissora, né? A nossa seleção olímpica é uma boa seleção, tem bons jogadores de potencial, mas acredito que falta transparência, né? Falta planejamento dos clubes, né? Por exemplo, não dá para aceitar, o Botafogo jogou agora para 800 pessoas, né? Agora contra o América Mineiro no Campeonato Brasileiro, não dá para aceitar isso, né? Falta planejamento, falta estrutura, né? O problema é mais embaixo, acho que o problema está no planejamento dos clubes. Entendi. E você torce para qual clube? Eu sou rubro-negro, flamenguista. Opa, tá bom. Muito obrigado pela sua participação. Fique conosco até o fim do programa, tá bom? Prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu conversar com o César, ele é empresário de jogadores, ele está pelo telefone. César, tudo bem? Tudo bem, Bispo. Prazer te receber aqui no Fala Que Eu Discuto, César. E a sua opinião sobre esse tema tão polêmico hoje, que é o que nós estamos vivendo, né? Essa falência no futebol brasileiro. É verdade. Primeiramente, é um prazer todo meu, Bispo, falar aqui para todo esse povo brasileiro, né? Ter essa oportunidade de até deixar esclarecido algumas coisas, porque o futebol hoje é muito difícil. Eu mesmo deixei de jogar futebol profissional em 2009, até por questões salariais, né? A gente jogava aí 5 meses de contrato no estadual, sim, recebia 1 mês e meio, 2 meses, ficava 3 meses sem receber. E em relação ao jogador que troca de camisa toda hora por dinheiro, é igual a qualquer outro funcionário, qualquer um que trabalha numa empresa, um gerente, um funcionário, se ele tiver uma proposta de valor financeiro maior do que ele tem na empresa que ele trabalha, é claro que ele vai optar por ganhar mais. Né? Todo mundo quer chegar a um nível financeiro alto. Então não é só o jogador de futebol que troca de camisa. O empregado também, se ele tiver uma oportunidade, ele vai trocar, né, bicho? Sim. Então o futebol hoje ele está nesse patamar que as pessoas estão vendo, né? Dificuldades, a gente não consegue ganhar de seleções pequenas como a do Peru, por questões até de como o Ferrinho nos passou, também falta de planejamento, de oportunidade de alguns garotos que não têm chance, né? E acabam se perdendo no caminho, até porque alguns empresários hoje comandam o futebol brasileiro, né? Você vai em alguns clubes hoje da Série A e da Série B do brasileiro, tem alguns investidores que eles bancam o salário do jogador, bancam o elenco, e aí na hora de contratar um jogador de qualidade de um time pequeno, não contrata porque vai colocar o que é o do investidor, quem está bancando o salário do investidor. Então hoje o futebol está desse nível aí. É por isso que os talentos hoje estão difíceis de se achar. Tá certo, então. Muito obrigado pela sua participação, viu, César? Tudo de bom e sucesso aí como empresário. Tá ok, obrigado. Fica com Deus. Um abraço. Um abraço. Bom, agora nós vamos ao jornalismo aqui no Fala Que Eu Discuto com a repórter Juliana. Ela vai trazer os destaques do dia de hoje. E eu volto aqui com esse tema polêmico sobre futebol. Tem coisas que nós vamos mostrar aqui no programa incríveis a respeito dessa polêmica que hoje tem confundido a mente de muitos brasileiros e levado muitos à tristeza ao ver seus clubes numa situação crítica nos campeonatos. Eu volto já. Boa noite. Começamos os destaques de hoje com a repercussão de um caso que aconteceu na madrugada de domingo no Rio de Janeiro. 25 homens invadiram a emergência de um hospital com o objetivo de resgatar um traficante. Foi na emergência do Hospital Souza Aguiar que os criminosos agiram em uma operação cinematográfica. Segundo a polícia, os homens chegaram em 5 carros e 4 motos, intimando funcionários, pacientes e policiais que estavam no local. Nicolas Pereira de Jesus, conhecido como Fat Family, é o chefe do tráfico de uma comunidade na zona sul do Rio. Ele estava internado e algemado à sua maca desde a última segunda-feira. De acordo com informações, os criminosos usaram um alicate
alicate para cortar as algemas e resgatar o traficante. Em uma gravação é possível ouvir os bandidos comemorando a ação momentos depois. Trouxemos o mano tá na rua com nós, gente. Só falta você agora, vamos lá e buscamos. O amigo tá aqui, tá bem, nós tá aqui, mano, tá bom. O mais intrigante é que a cúpula da Segurança Pública do Rio sabia, desde a última quinta-feira, dos planos dos traficantes. Mas para o prefeito Eduardo Paes, a invasão ao hospital da prefeitura é assustadora e inaceitável. Quem também tomou conta dos noticiários de hoje foi Edson Celulari. O ator de 58 anos confirmou através de uma rede social que está lutando contra um linfoma não Hodgkin, tipo de câncer que se origina nos linfócitos. Em um texto tocante, contou aos fãs e amigos que reuniu forças para superar a situação difícil e que, apesar do susto, está confiante no tratamento. A doença é do mesmo tipo que foi enfrentada por Reinaldo Giannichini, Dilma Rousseff e Glória Pérez. E o caso do garoto Ícaro, de apenas 10 anos de idade, que foi morto pela polícia enquanto fugia em um carro furtado, continua a causar polêmica. Na noite de domingo, cerca de 100 moradores em São Paulo compareceram ao local para a reconstituição do crime e receberam os policiais com aplausos e gritos de heróis. Com uma caixa de som, eles convocavam moradores para o ato e elogiavam a PM. Entre os participantes, as opiniões ficaram bem divididas. Para alguns, fica claro a inversão de valores, mas para outros, a polícia só estava fazendo o seu trabalho. Esses foram os destaques de hoje. Uma ótima noite a todos e até mais. Muito obrigado por nos manter bem informados. Agora, nós tivemos essa semana aí essa questão da troca do técnico da seleção brasileira por conta do vexame contra o Peru. Agora, será que vai mudar alguma coisa? Veja nessa próxima matéria. Antes de falar pela primeira vez como técnico da seleção, Tite fez uma viagem ao passado de glórias do Brasil no Museu da CBF. O treinador e toda a comissão técnica, incluindo o novo coordenador de seleções, Edu Gaspar, reviveram o futebol que eles têm a missão de resgatar. Tite se diz preparado, já que ele espera por esse momento desde 2014. Eu fiquei sentado numa poltrona aguardando 2014 e criei essa expectativa. Não foi. Por quê? Porque a vida é assim. Ela não é, ela tem o seu próprio tempo, ela tem o time das coisas acontecerem. Como era esperado, Tite teve que se defender das críticas, de dizer sim à CBF, depois de assinar um manifesto que pedia a renúncia do presidente Marco Polo Del Nero. A maneira que eu tenho de contribuir é manter a minha mesma opinião, mas ter a minha autonomia para desenvolver no futebol de uma forma paralela aquilo que é o melhor, aquilo que nós queremos. Seleção brasileira com a melhor condição, evoluir, crescer, classificar. Tite assume a seleção fora da zona de classificação para a Copa do Mundo da Rússia. E como o desafio é grande, o treinador abriu mão da seleção olímpica e começa a trabalhar nesta terça-feira, quando viaja para os Estados Unidos para acompanhar os Jogos da Copa América. Uma responsabilidade que deixa um dos técnicos mais experientes do Brasil ou apenas o filho da Dona Ivone nervoso. Eu digo, mãe, o teu filho é técnico da seleção brasileira. Ela começou a chorar e me deu bens. Antes de qualquer coisa, eu quero sucesso para você, viu, Tite? Que você consiga fazer um milagre aí de resolver essa questão do nosso país. Essa questão do Brasil ser envergonhado como anda sendo. A Suza participou pelo Facebook dizendo assim: a grande verdade é que a seleção não tem um jogador profissional. Deixou de ser amor à pátria e agora passou a ser amor às cifras. E ela fala do Neymar, diz que ele é arrogante, asqueroso e que um monte de coisas aqui que não vale a pena a gente ler. Ela deu o seu comentário aqui pelo Facebook. Muitas mulheres participando, mas deixa eu ler o do Francisco, diz assim: com certeza está faltando é honestidade, força de vontade, força de determinação dos jogadores brasileiros, depois que eles conseguem o alvo almejado, para alguns tanto fez, tanto faz. O Ricardo também participou dizendo que é falta de vergonha na cara, os caras ganham milhões e ficam aí fazendo corpo mole com a camisa da seleção.
Muitas outras pessoas participando. Você pode dar sua opinião pelo Facebook ou também pelo Twitter da nossa enquete, @FalaEuEscuto, tá bom? Bispo Miguel vai conversar com o Edno, ele é jogador atualmente do Remo, lá do Belém do Pará. Um abraço ao pessoal aí do Belém do Pará. Bispo, por favor. Olá, Edno, tudo bem? Boa noite, Bispo, tudo bem? Boa noite. Uma coisa é nós ouvirmos a opinião de torcedores, admiradores, outra coisa é nós ouvirmos a opinião de uma pessoa que vive isso, né? Um jogador de futebol. Por favor. Eu acho que o futebol brasileiro hoje, existe os grandes talentos, né? Tem grandes jogadores. No Brasil, espalhado no Brasil, tem muitos meninos bons, né? De qualidade. Infelizmente, né? Hoje eu ainda continuo atuando no meio do futebol, mas o que a gente vê, como o Marcelinho falou, é a falta de planejamento, né? Dos clubes, dos presidentes, dos diretores, né? A corrupção entrou no futebol, essa é a mais pura verdade, né? Hoje a nossa seleção, ela é sempre as mesmas peças, jogadores que estão na Europa, um ou outro que está no Brasil, e sendo que aqui sempre era os jogadores do Brasil, que eram garimpados, que eram antigamente, e os jogadores que jogavam futebol. Hoje se tornou jogo de interesse, jogadores de empresário que entram na seleção, né? Várias corrupções que todo mundo sabe que acontece. Então, né, isso acabou afetando o futebol, né? Quando entrou a política no futebol. Então, né, deixou de ser de jogar jogadores mesmo de verdade que jogam futebol. Tem um monte de jogadores, eu conheço vários jogadores que são muito bons, né, que têm qualidade, que têm tudo para chegar numa seleção e arrebentar, mas infelizmente falta oportunidade, né, por jogo de interesses. Parece que quanto mais os jogadores famosos ostentam, isso vai influenciando os outros que estão começando a visar mais o dinheiro e não a profissão em si agradar o público, né? É verdade, que antigamente, né, os jogadores treinavam mais, se dedicavam mais, que eu digo, né, hoje eu tenho 33 anos, mas eu vejo a molecada hoje, antigamente quando a gente acabava o treino, os mais velhos diziam, não, você tem que fazer algo mais, a gente tinha que fazer algo a mais. Hoje os meninos acabam o treino, a primeira coisa que é tomar banho rápido, é pegar o telefone, o celular e já sair na correria, né? E acaba, né, de treinar e já sair na correria, não trabalha os fundamentos, né? Que é bater uma falta, né? De ter os batedores de falta como o Marcelinho, como, né, o Zico, né? Aquele volante que sabia marcar e jogar. Então, tipo assim, falta, né, também, às vezes até do atleta, o interesse de querer treinar mais, doar mais, né? Eu acho que por exemplo, eu treino, a minha profissão eu faço com muito amor, né? Muito se fala em dinheiro, tudo. Claro que todo mundo que trabalha quer receber, mas eu faço com amor. Eu sempre sou o último a sair do vestiário, né? Sempre o último a sair de campo, sempre fazendo algo a mais, batendo falta, pênalti. É o que eu procuro fazer para melhorar. Porque quanto mais você repete repetições, você melhora. Então, tipo, a nossa seleção, né, tem grandes jogadores, né, mas tem que ter um planejamento. A real é essa que o brasileiro, ele acha que ele é o melhor do mundo, né? Porque a gente teve os 5, né? A gente ganhou os títulos mundiais. Sim. Então sempre achou superior aos outros, né? Nunca teve a humildade, né, de reconhecer o trabalho dos outros. E hoje a Alemanha está na nossa frente, a Argentina, muitas seleções estão na nossa frente. Por quê? Porque são humildes, né? Trabalham, se dedicam, né? E nós deixamos de trabalhar, de ser um pouco humilde, às vezes colocar um pouco os pés no chão e saber que a gente tem grandes craques, tem tudo para voltar a ser o primeiro do ranking, mas tem que ser um pouquinho mais humilde. Não pode deixar subir para a cabeça, né? É verdade. Muito obrigado, Edno. Acompanhem conosco até o fim do programa. Valeu. Um abraço. Eu lembro eu morei alguns anos fora do Brasil
E quando eu falava, sou brasileiro, imediatamente as pessoas, futebol! Quer dizer, éramos conhecidos. Referência. Né? Agora não podemos falar a mesma coisa. Está sendo, infelizmente, uma vergonha. Bom, deixa eu aqui registrar a participação do Júnior. Ele diz assim: o futebol deixou de ser um esporte onde os jogadores jogavam com honra e amor ao clube, a partir do momento em que empresários passaram a tomar conta dos atletas que hoje jogam por dinheiro, sem contar a escassez de craques. Antigamente dava para montar várias seleções, concordo, dava para montar várias seleções de clubes com os clubes brasileiros. Hoje, o que se faz é o que temos visto, um vexame, um fiasco da nossa seleção. Bom, deixa eu falar pelo Skype com o Jonathan, ele é jogador do Ituano. Tudo bem, Jonathan? Boa noite, Bispo. Um prazer estar aqui no seu programa. Tudo bem, e você? Graças a Deus. Ô, Jonathan, como é que você está vendo essa questão dessa falência do futebol brasileiro? Sabe que já trouxe tanta alegria para nós brasileiros o futebol, já trouxe tanta honra, né? Como nós tivemos aí o Pelé, que foi um homem valorizado no mundo inteiro, um homem que abriu portas, inclusive politicamente, para o Brasil. O que você vê essa questão hoje do futebol? Por que está essa falência, essa decadência no nosso país com respeito aos jogadores brasileiros? Bispo, eu acredito que, primeiramente, a gente tem que ter a humildade de saber que um Pelé, um Zico, hoje em dia vai ser muito difícil de existir, né? De saber que as pessoas que estão fazendo futebol hoje, como está até em pauta no programa, existe a falta de honestidade. Sim. E eu estava vendo logo atrás, Marcelinho falando, dos investidores. Tá faltando investidor. E o investidor que chega em um clube para aplicar seu trabalho, aplicar o seu dinheiro, aplicar os seus atletas, talvez não é o melhor para o crescimento do esporte. E acaba acontecendo isso desde baixo até o topo, que é a nossa seleção brasileira. E então acredito que não seja só os jogadores em si que são os culpados dessa situação que o nosso futebol vive. Até porque somos ali funcionários, estamos fazendo apenas o que o treinador, o que o diretor pede, que contratam nós para fazer. Eu acredito que quem está fazendo futebol também tem uma parcela muito grande de tudo isso que nosso país está vivendo pelo futebol. A questão de amor à camisa, você que hoje é um jogador, está hoje representando o Ituano, como é que você vê os seus companheiros aí do Ituano, ou você mesmo, você pode falar com propriedade. Hoje você vê que falta aquele amor, aquela dedicação à camisa, como esse jogador agora do Remo falou, que esse treino excessivo, o esforço maior para poder desenvolver o talento e trazer alegria para o torcedor? Olha, Bispo, eu acredito que não. Esse amor à camisa, eu acredito que talvez, se passar a existir, que não exista, quer dizer, existe quando o atleta ele chega num patamar de seleção brasileira, de ter uma vida construída. Exatamente. Nós aqui do Ituano, que é um clube de uma menor expressão, porém é um clube que foge desse assunto do que a gente está conversando, que é um clube muito organizado, que sim, o gestor aqui é o Juninho Paulista, que organizou o clube. Eu acredito que nós fazemos o nosso melhor todos os dias, meus companheiros, só que falta oportunidade, né? É aquilo que a gente estava falando agora. Quem está fazendo futebol, infelizmente, é apenas os empresários, os que têm os melhores contatos, as melhores influências, quem tem realmente o dinheiro para investir e colocar fulano ou ciclano que lhe convém ao seu grupo, né, para ter o seu retorno financeiro, e acaba acontecendo o que hoje a gente vive aí no nosso país. Tá certo, então. Muito obrigado pela sua participação, sucesso na sua carreira como jogador. Muito obrigado, Bispo. Boa noite. Boa noite. Muitos jogos seguidos à má administração são alguns fatores apontados por quem entende do assunto. Para explicar por que o futebol brasileiro está em crise,
Você vai entender nessa próxima matéria. A Copa deixou o legado. A embalagem do produto está diferente. Se lembrarmos do nosso futebol de décadas atrás, na época de Pacaembu e outros estádios glamourosos, vamos perceber que a estrutura mudou, se modernizou, modificou com novas arenas, estádios impressionantes, impecáveis. O problema é que o mesmo não aconteceu com o espetáculo, com os jogos lá dentro. Para muita gente, o futebol brasileiro parou no tempo. Ou melhor, não é nem sombra do que era tempos atrás. A gente precisa de grandes jogadores mesmo. A torcida quer ver grandes jogadores, quer ver grandes espetáculos. O Brasileirão se tornou um produto de baixa qualidade, pouco atraente. O futebol de hoje não é o mesmo de 30 anos atrás. Com a globalização, as coisas acontecem muito mais rápido, os mercados se expandiram e o Brasil parece que, em termos de futebol, não se preparou para isso. Tanto que os clubes faturam muito aquém do que poderiam faturar. A crise é tão grande que a cada dia que passa, o Bom Senso Futebol Clube ganha mais força. Já são quase 1000 atletas profissionais no grupo que pediu publicamente uma greve no futebol brasileiro. Na realidade, não houve uma grande reformulação, né? Como a gente queria. A principal reivindicação dos jogadores é por um calendário que atenda mais aos anseios do torcedor do que aos interesses da televisão. O nosso calendário é um calendário ridículo. Passamos 15 dias na China, mais 15 na Argentina. Nós voltamos e já viajamos para jogar em Recife. Competição em cima de competição, uma atropela a outra. Tudo na base do cifrão, cara. É tudo onde rende mais. Aí acabam perdendo o mais importante, que é o apoio do torcedor. O goleiro Fernando Praz, do Palmeiras, confirma que o excesso de jogos é o principal culpado pelo esvaziamento das arquibancadas e pelo desinteresse do telespectador. Um calendário mais racional, que desperte mais interesse do público ir ao estádio, até mesmo para a imprensa, para quem trabalha com esporte, a queda na audiência também é constatada, então é mais difícil vender os patrocinadores. Para se ter uma ideia, no mundo, o Brasil hoje não está nem entre os 10 colocados no ranking de média de público nos estádios, atrás de ligas bem menos expressivas como a chinesa. Com o futebol brasileiro em crise, nossos jogadores estão dando espetáculo em outros países. Qualidade do espetáculo caindo, preço dos ingressos aumentando e, para piorar, muitas vezes, desrespeito com o torcedor. Aquelas grades ali simbolizam isso, como se não bastasse um jogo acabar por volta de meia-noite, num dia de semana, quando o cidadão chegou na estação Corinthians-Itaquera, ela estava fechada. Marcaram a partida para as 10 da noite, mas esqueceram que o transporte público fecharia praticamente junto com o apito final. E aí quem pagou o ingresso, pagou o pato também. Terrível, né? Botar um horário meio termo para todo mundo. Mas de quem é a culpa? Dos clubes que aceitam ou de quem impõe esse horário? O cara sair de casa, do trabalho dele, para chegar no clube, no estádio às 10 horas da noite, assistir um jogo. O jogo vai acabar meia-noite, o cara voltar para casa, o cara ter que acordar às 7 horas da manhã no outro dia. Isso é desumano. Por isso que o estádio esvazia, não tem como. E aí, porque não adianta, a gente sabe que a Globo trabalha com a novela. Eu brinco aqui com os caras, o jogo de quarta-feira é depois do último beijo da novela. Para apagar a vergonha de torcedores sem ter como voltar para casa, prorrogaram 30 minutos o horário do metrô em dias de jogo em Itaquera. No futebol brasileiro é assim, se estende o horário de um serviço público, mas não se pode adiantar o horário de uma partida e ajudar a todos que participam do espetáculo. Não se tem uma postura adequadamente respeitosa em relação ao dono do espetáculo. O dono do espetáculo é o torcedor. O torcedor continua maltratado. Bom, vamos fechar nossa enquete de hoje sobre o tema falência do futebol brasileiro, nosso debate de hoje do Fala Que Eu Discuto. Por que essa falência? 13% dizem que faltam craques, 37% colocam a culpa na falta de amor à camisa, 50% fala da falta da honestidade. Estão vencendo aí, no caso, mais uma vez crítico da corrupção envolvendo os clubes e muitos empresários. Bom, eu quero agora
convidar você nesse momento para orarmos juntos, independente de qual seja a sua religião. Eu sei que aí dentro de você, torcedor brasileiro, torcedor corintiano, flamenguista, do Remo, da minha terra, Minas Gerais, do Galo, do Cruzeiro, enfim, há dentro de você uma fé em Deus. E nós queremos exercitar essa fé. Tão bom falar com Deus. Vamos orar nesse momento. Quero apresentar os seus problemas a Ele para que você tenha paz e os resolva por meio da fé. É momento de oração. Meu Pai, nós entramos na Tua presença em favor de todas as pessoas aflitas, amarguradas, desesperadas, pessoas que não conseguem dormir à noite, sofrem de insônia, depressão, pessoas que a família se encontra destruída, o lar, que era o único bem que ela tinha, o bem mais valioso, foi atacado pelo vício, pela influência das más companhias, e hoje essa mãe amarga a tristeza de ter um filho nas drogas. Quantas pessoas, meu Pai, oram comigo agora, doentes, enfermas, que são escravas das dores, escravas de remédios, de paliativos. Quantas pessoas, meu Pai, invocam o Teu nome agora, nesse momento em que damos as mãos e oramos por conta das dívidas que têm, do desemprego. Eu peço, meu Pai, que o Senhor possa abençoar a cada uma dessas pessoas que acompanham essa oração. Que a luz chegue a elas, que ao beber do copo com água, ela receba a energia da fé, a Tua presença, que o Espírito do Altíssimo venha possuí-la nesse momento e seja ela, meu Pai, curada, livre, consiga ter uma noite tranquila e de paz. Nós oramos por todos os jogadores do Brasil, oramos agora também pelo nosso novo técnico, que o Senhor dê sabedoria, direção, para que as pessoas envolvidas com o futebol que trouxe tanta alegria ao povo brasileiro, essas pessoas tenham a consciência da responsabilidade, do caráter que tem que haver e da honestidade. Abençoe tudo e todos. Nós entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Participe do seu copo com água. Só Deus sabe e contempla todo o meu viver. Ele sabe o que eu sinto. Ele ouviu a nossa oração, tá? E eu tenho certeza que há vida e a paz em você. Agora, se você quiser, ainda hoje você pode procurar uma Universal e ser atendida, ajudada. Aqui no Templo de Salomão, às 20 horas, o Bispo Francisco estará realizando uma corrente muito especial para a cura divina, tá bom? O Bispo Clodomir vem com um programa maravilhoso para você que está assistindo agora de São Paulo. No seu estado, no seu país, segue a programação local e assim fechamos mais uma edição do Fala Que Eu Te Escuto. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Que o Espírito de Deus, o Espírito do Altíssimo, ilumine o seu entendimento, para que você, minha amiga, meu amigo, saiba que em meio às trevas que têm dominado a sua vida, trevas de problemas, existe a luz. E essa luz é o Senhor Jesus. É Ele quem afirma, ouça o que Ele afirma. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. As pessoas que aqui serão apresentadas, elas estavam assim, cansadas dos problemas familiares, das enfermidades, das dívidas, da miséria, da pobreza, das brigas, dos desentendimentos. Elas viviam uma vida de desassossego e viviam perdidas. Elas vieram até Ele, não até uma igreja, a uma religião. Elas vieram à luz, porque o Senhor Jesus é a luz. Ele é a luz. Ele afirma isso, eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará em trevas. Aí ele complementa dizendo assim, e aprendei de mim. Aprendei de mim. Essas pessoas aprenderam a segui-lo, a servi-lo, aprenderam a exercitar a fé abraâmica. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito dessa fé. E hoje vive uma outra realidade. Acompanhe. A busca pela paz. Tem tido uma importância muito grande na minha vida, porque eu cheguei nessa campanha de sexta-feira, uma pessoa muito para baixo, triste, angustiada, era muito nervosa, queria sair, beber, encontrar várias pessoas em balada, achando que isso ia trazer alguma coisa de boa para minha vida, mas enfim, só trouxe sofrimento. Atingia muito na família e na vida sentimental. Por eu ser uma pessoa muito nervosa, eu chegava até a ser agressiva. Havia muitas agressões, tanto verbal quanto física. Isso era muito desagradável, eu não sabia o porquê de tudo isso. Bebia, fumava, curtia muito, era muito nervosa mesmo. E hoje eu me encontro uma outra pessoa. Depois dessa campanha da sexta-feira, da Rosa, eu me encontro completamente diferente. Hoje eu tenho paz. A primeira coisa que eu descobri, foi a paz que eu busquei tanto na minha vida lá fora, que não encontrei. E eu encontrei essa paz aqui dentro, hoje eu tenho paz, hoje eu sou uma pessoa tranquila, não frequento mais o que eu frequentava antes, a vida mundana de balada, de beber, de curtição, tudo isso mudou, hoje eu me encontro uma nova pessoa. E chegando aqui eu pude entender que havia um mal na minha vida e que eu precisava de fato me libertar, para que tudo mudasse. E realmente mudou. Hoje há uma diferença, é como eu falei, hoje eu tenho paz, né? Hoje eu me encontro uma nova Daiane. Eu era uma pessoa muito nervosa, muito nervosa. Meu prazer era magoar as pessoas. Em todas as áreas, tanto da parte sentimental, sendo que a minha parte sentimental foi algo que nunca deu certo na minha vida. Pelo motivo do meu nervoso, pelo motivo da minha ira, né? E nunca deu certo a minha parte sentimental. Mas na família também eu tinha que humilhar muito. Eu humilhei muito a minha mãe, meus irmãos, eu não tinha paciência com ninguém de casa. Eu tinha aquele prazer de humilhar as pessoas, tanto minha família quanto amigos. E eu só ficava feliz quando eu chegava ao ponto de debater com palavras agressivas. E hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Hoje eu tenho a paz dentro de mim. Consegui me libertar desse espírito que me rodeava para me deixar nervosa. Hoje dentro de mim só tem paz. Hoje, fazendo a campanha da Rosa, hoje eu me sinto uma pessoa livre, liberta, tirado todo o mal pela raiz. Hoje eu vejo em mim aquela paz que eu procurava e não encontrava. Mas hoje, na libertação, eu consegui ter essa paz que a minha vida inteira eu não tinha e hoje eu tenho. A transformação em todas as áreas da vida. Cheguei na campanha da Rosa para buscar pela cura da minha filha. Direto tendo convulsão na escola, em casa, quando eu passeava com ela, ficava várias vezes internada, tomando soro. Aí teve um dia que ela teve uma parada cardíaca. Teve 5 médicos para ela recuperar. E eu já achei que tinha perdido ela. Eu falei para Deus, não aceito, meu Senhor, eu estou na sua casa buscando e não aceito que a minha filha vá embora, né? Aí um dos médicos apareceu e disse, não, ela só está dormindo, mas ela vai voltar. E o outro falou, não, mas 5 ataques, não, não pode, 5 convulsões, não. Aí eu falei, não, meu Deus, mas ela vai sair desse aí. Aí ela saiu dessa convulsão e ela foi para casa. E eu determinei, comecei a usar a Rosa, usar os meus votos, fazendo direitinho as campanhas, não deixei de participar, crendo. E então hoje ela está aqui com saúde.
Quando eu levo a Rosa para minha casa, eu trago ela como se fosse o Deus entrando, o próprio Deus na minha casa. Ela traz para mim muita paz, ela traz alegria, porque ela tá bonita lá na minha casa, né? E traz muita alegria para minha casa. Aí eu levo ela de volta para mim fazer as correntes e trago de volta. E quando acaba a campanha, eu tento procurar de novo, para procurar a Rosa. E tô sempre fazendo a campanha da Rosa. Não deixo, já às vezes passou até minha cabeça desistir, mas jamais, porque eu tive muita bênção com a Rosa. Venha nesta sexta-feira participar da campanha da Rosa dos Milagres, às 7 da manhã na Matriz do Brás, ao lado do templo, e às 10, 15 e 20 horas no Templo de Salomão, o Templo dos Milagres. A verdadeira fé, a fé genuína, a fé consciente, a fé inteligente, a fé sacrificial, a fé que vem do Espírito de Deus, ela liberta, ela muda a condição da pessoa. A fé que vem do Espírito de Deus, a fé abraâmica, ela faz a pessoa enxergar o invisível, ver o impossível, faz as pessoas esperar contra a esperança e crer que, mesmo do nada, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, trará à existência aquilo que não existe. Foi assim que o seu Lourenço creu, ele e a sua esposa, porque a sua vida era uma vida vazia, era uma vida cheia de problemas, cheia de fracassos, de frustrações. E ele era religioso, ele vivia uma fé, mas não a fé abraâmica. Quando eu digo que ele não vivia a fé abraâmica, porque quando você examina, quando nós examinamos as Sagradas Escrituras, no livro de Gálatas, por exemplo, diz aqui o texto sagrado que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Aí você vai olhar a vida do crente Abraão, diz que ele foi abençoado em tudo. Sabe lá o que é isso, minha amiga, meu amigo? Ele foi abençoado em tudo. E é isso que o Espírito de Deus quer que você entenda e que aconteça também na sua vida. Agora, no mês de julho, nós teremos a Fogueira Santa de Israel aqui no Templo de Salomão, o Templo dos Milagres. Bispos, pastores do mundo inteiro, e principalmente bispos e pastores aqui do Brasil, cada bispo, cada pastor receberá os pedidos do povo da sua igreja e trará numa reunião especial que nós teremos só de bispos, só de pastores, mais de 10.000 pastores, muito mais, entre bispos e pastores. Nós vamos levantar a voz numa só fé, num só espírito, requerendo de Deus o que está prometido com respeito aos da fé. Os da fé são abençoados com o crente Abraão, da mesma maneira que foi Abraão. Vamos acompanhar a história do senhor Lourenço. Hoje nós temos a direção para acertar, para rapidamente gerir a empresa e ver os problemas. Essa casa é onde a gente chega, relaxa. Os filhos vêm, as noras. É o meu cantinho reservado, né? Mas antigamente foi muita tristeza. Antes de completar 6 anos de namoro, nós nos casamos, nós já tínhamos uma condição financeira boa,
Nós fizemos uma festa de casamento linda, nós tínhamos uma casa linda, tudo foi maravilhoso, uma festa perfeita, mas eu continuava triste. Nós morávamos num condomínio de luxo, onde tinha várias empregados, eu tinha jardineiro, tinha piscina, tinha babá, tinha motorista, mas aí algo de estranho começou a acontecer comigo. Parece que o mundo desabou, porque eu comecei a ter crises. Primeiro foi de depressão, depois eram crises nervosas, aí eu rasgava as roupas, eu quebrava as coisas, eu tentei me matar várias vezes. Em menos de um ano eu fechei 3 lojas, fui despejada 5 vezes. Eu me senti impotente, eu me senti mesmo com o grau de instrução que eu tinha, mesmo com a experiência profissional que eu tinha, mesmo com tudo que eu tinha passado, eu via que não tinha mais jeito. Então você imagina um apartamento enorme que nós tínhamos lá na época, né? E naquele momento, sem entender nada, foi se retirando as coisas. Depois daquilo, nos dias seguintes foi horrível, porque a gente não tinha dinheiro para comida. Eles chegaram a passar fome, aí um dia ela ligou chorando que não tinha nem sal para pôr na comida. Então eu tive que ir pedir favor, ajuda para minha mãe, que me acolheu e me deu a cama dela para dormir. O que eu tinha, me ia ajudando. Foi quando, acho que eu passei uma das noites mais horríveis da minha vida, onde, na verdade, eu planejei tirar a vida minha, dos meus filhos, da minha esposa, porque não tinha solução. Parecia que o chão tinha se aberto e a gente só queria morrer. Chegou num momento que a experiência que eu tinha, a fé que eu tinha, as verdades que tinham me apresentado, tudo que eu pensei que eu tivesse formado, não adiantava nada. E o meu marido falou, não, essa situação tem que mudar. Aí ele pegou e saiu para caminhar, triste. Ele falou, não, eu preciso ou arrumar um emprego, ou mudar a minha vida. E me deparei com um homem de Deus, que me apresentou um Deus vivo, uma fé genuína e verdadeira. E mais que tudo, uma fé inteligente. Cheguei em casa, conversei com a minha esposa e eu resolvi me dar uma oportunidade. Ele voltou melhor, ele chegou em casa animado, mais animado, eu estava diferente já. Daí pra frente a coisa começou a mudar de alguma forma. Foi quando nós começamos a frequentar as reuniões e através dessas reuniões foi se tendo uma força que já não existia dentro de nós. Eu comecei a ouvir coisas e a cada dia que eu ia eu ficava maravilhada, porque era como se eu estivesse aprendendo, um bebê aprendendo desde os primeiros passos. Na maneira que eu ia me lançando, Deus ia vindo para a minha direção. Primeiramente, eu comecei a obedecer, sim. Tudo que me era falado, que me era pregado, eu obedecia fielmente. E começou a nascer uma força, então mudou a autoestima primeiro. Foi a primeira coisa que eu recebi, foi essa mudança interior. E aí veio a Fogueira Santa de Israel. E que para mim era uma oportunidade. Eu resolvi sacrificar o meu tudo. Não estou falando só financeiramente ou financeiramente, eu estou falando o que eu era, o que eu queria ser, a forma de eu agir, meu caráter, meu pensar. Eu entrei assim por inteiro. Porque Deus não quer parte, Ele quer 100%. Então era o tudo meu. E aí, como retribuição desse meu tudo, as coisas começaram a acontecer. Não foi fácil, não foi rápido, não foi mágica. Dia após dia, degrau após degrau. À medida que eu me lançava, eu recebia. E de lá para cá, a gente vem em Fogueira Santa, degrau por degrau, a coisa vem mudando e vem acontecendo. Hoje eu aprendi o porquê antes eu conquistava e perdia. Quando a gente fala no tudo por tudo, é a fidelidade. É saber que pela fé a gente conquista, mas pela fidelidade em Deus, um coração limpo, entregue a Deus. Por essa fidelidade a gente estabelece. Hoje nós temos bens, temos imóveis, temos carros, né?
motos aquáticas, mas assim, a que eu acho a principal é a herança que eu deixei para os meus filhos, que é a fé. A fogueira santa hoje e o sacrifício virou algo natural para mim e para o meu irmão. Não tem nada melhor do que a obediência que eles me deixaram, né? O aprendizado sobre como se lançar, como enxergar, como lutar pelos seus objetivos. E hoje essa paz que eu tenho, essa alegria, essa família maravilhosa, esses filhos maravilhosos, tudo isso são frutos da obediência no altar de Deus. Eu vejo que meus pais são realmente muito felizes e muito unidos entre eles, o que faz a gente se sentir muito bem e unidos entre a gente também. Todas as vezes que eu tiver oportunidade de me lançar no altar de Deus, lá vai estar o meu tudo, porque eu sei que de lá que vem a minha felicidade, que vem minhas conquistas e que vem a minha paz, que vem a minha certeza absoluta que com Deus, eu estando no altar, eu sempre serei vencedor. A Fogueira Santa de Israel é uma campanha de fé fundamentada na Palavra de Deus. Com um único propósito, a transformação total da sua vida. Mas por que a maior campanha de fé? Quando se acha o tesouro, então a gente encontrou a vida. A fé é esse tesouro. Porque será realizada no Templo de Salomão. Um lugar único. Um lugar de resposta. Pois nele há uma promessa. Estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. É neste lugar onde bispo e pastores do Brasil e do mundo. Eu sou o bispo Geraldo de Quênia, Colômbia, nós do Reino Unido, Holanda, Itália, Paris, França. Estarei levando todos os pedidos de todo o povo romeno ao Templo de Salomão. Irão se reunir para clamar pelo pedido de todos os povos. Assim como aconteceu com Abraão, que aconteça na vida de toda a tua igreja. E de todas as religiões. Eu era católica, frequentava o espiritismo. Eu era católica. Sou da Assembleia de Deus. Igreja Cristã Maranata. Assim como o Templo de Salomão é a casa de oração para todos os povos e de todas as denominações, a Fogueira Santa de Israel é para todos os que creem. Eu era católica. Eu não via resultados. E chegou próximo mesmo à Fogueira Santa. E eu criei na profecia, fiz o meu pedido. Hoje eu sou casada. Hoje eu moro numa casa confortável. Hoje eu posso dizer que eu mudei totalmente a minha vida. Hoje eu sou uma mulher feliz. Qual o resultado da fé aplicada no altar? Uma empresa na área de esporte e temos uma empresa na área de pontos de recompensa. A minha casa, eu tenho vários ambientes, né? Eu posso estar com meu filho, posso estar com a minha esposa, eu posso curtir, né? um descanso. Sou uma mulher casada, bem casada, sou muito feliz no meu casamento, né? Antes eu sofria na vida sentimental, hoje eu sou totalmente feliz. Fogueira Santa de Israel, no Templo de Salomão. Para uma prova final. Minha amiga, meu amigo, esse Deus, ele está lhe buscando também para mudar a sua história de vida, como mudou a história de vida do senhor Lourenço. E como você acompanhou nessa mensagem, assim como o Templo de Salomão é a casa de oração para todos os povos, a Fogueira Santa de Israel também. Ela é uma campanha de fé para todos os povos, para todas as religiões, para todas as pessoas que dizem, não, eu não aceito crer em Deus e viver uma vida vazia, uma vida mesquinha, uma vida medíocre. Não, eu não aceito crer e ter apenas algumas bênçãos. Eu quero ser a própria bênção.
Mas para que isso aconteça, minha amiga, meu amigo, sempre há uma prova. E nós temos como tema principal da Fogueira Santa de Israel, agora no mês de julho, a prova final. Foi o que Abraão foi submetido a uma prova final. E ele foi aprovado nessa prova. E a obra de Deus foi estabelecida na vida dele. E é o que nós cremos que vai acontecer também na sua vida, nesta campanha da Fogueira Santa de Israel. Ok? Nós estaremos todos os dias orando à meia-noite pelo Canal 21, pela Rede CNT e também pela 99.3 FM, nessa caminhada da fé, nos passos de Abraão, para tomarmos posse da bênção abraâmica, ok? Graças a Deus. Vamos acompanhar agora o que acontece na vida daqueles que têm participado da noite do noivo, a noite das noites, a principal das noites, a noite do encontro, a noite do reencontro, do renovo, a noite do avivamento. Cheguei aqui deprimida, a vida para mim não tinha mais sentido, eu sentia vontade só de chorar. Só em teus braços, eu sei que estou seguro, e ouvir a tua voz, faz minha alma sossegar. E eu achei essa porta aqui foi a porta mais importante da minha vida. Eu encontrei um noivo que poderia preencher todo aquele vazio que eu estava sentindo naquele momento. Aquele momento que eu estava achando que não tinha mais saída, ele preencheu todo o espaço, né? E eu encontrei uma vontade de viver, aquela alegria que eu não sentia há muito tempo, renovou a minha vida, renovou o meu modo de pensar. Aqui eu aprendi que a vida continua, que tinha um novo sentido, né? Quando eu saí daqui, eu achei que tudo seria diferente, e foi. Realmente eu encontrei uma nova chance de viver com novos horizontes. Hoje, quem olha para mim, vê outra pessoa, vê uma pessoa mais determinada, vê uma pessoa mais confiante. Antes, aquela pessoa que tinha medo, tinha vergonha, ela ficou para trás. Hoje eu sou realmente outra pessoa, outra mulher, uma pessoa diferente, uma pessoa determinada, confiante, que é aquilo que eu não tinha, hoje eu tenho. Quando a gente chegou aqui para participar da noite do noivo, a gente sentiu uma renovação. Né? A princípio, ficamos para saber como que ia ser a noite do noivo, já que estava sendo divulgado. Mas a gente percebeu que isso surtiu um efeito diferente, nos preencheu, porque a gente vivia uma vida de sofrimento, um vazio, né? A gente, às vezes, não sabia nem o que fazer assim, no dia a dia, a gente não tinha rumo, né? Então, o encontro com o noivo veio para renovar, para fortalecer, para dar direção para a gente. E isso foi nos preenchendo e motivou a gente continuar vindo. Então, todas as quartas a gente tem esse objetivo, vir buscar esse encontro com o noivo. Tem total direção. Hoje a gente não faz nada sem a direção de Deus. Então, esse noivo, quando a gente busca, ele que mostra o que devemos fazer, aonde buscar. Então isso completa. Eu era vazio, né? Precisava de outras coisas para me completar. Amizades, né? E bebidas, um final de semana com os amigos. Precisava disso. E hoje eu não preciso mais, né? Muito importante, né? Cada dia que a gente vem, a gente aprende mais. Você vai entendendo e vai colocando em prática, né? Não tem mais aquele vazio que eu tinha antes. Agora eu estou preenchido, né? Não tem mais. E não sinto falta de mais nada para preencher, porque eu já tenho tudo, né, que é o meu Deus. E através dessa reunião, eu comecei a enxergar de novo o lado bom, como que Deus foi maravilhoso. Aí eu percebi o quão maravilhoso que Deus é, que o encontro com o noivo foi um encontro com o Espírito Santo, entendeu? E me fez reviver novamente e voltar à vida.
Aquele vazio que eu tinha, hoje eu tenho a alegria do noivo que me completa. Toda quarta, porque cada quarta eu me renovo cada momento. Porque nós precisamos ser renovados a cada instante. E esse noivo, ele preenche a cada minuto da minha vida. E cada semana eu sou renovada e sou transformada. E sou mais feliz cada semana que se passa. Quarta-feira é para encontrar o noivo, né? Então como que eu posso ficar? Eu não posso cedência, eu tenho que estar aqui. Eu tenho que estar sempre com a minha lâmpada acesa em busca do meu noivo, né? Eu posso comparar a quem eu posso comparar em todo o universo. Alguém igual não há. O autor de toda a criação, consumador da fé, meu escudo e salvação. Venha nesta quarta encontrar-se com Deus na noite do noivo, às 20 horas, no Templo de Salomão, o Templo dos Milagres. Essa noite, minha amiga, meu amigo, ela tem sido um marco na vida daqueles que querem uma renovação, que querem viver uma nova dimensão de fé, que querem viver uma vida realmente de bem-aventurança. Aliás, terminando a noite do noivo, nós estaremos, quando terminarmos esse propósito da noite do noivo, nós vamos iniciar as noites das bem-aventuranças. Mais na frente nós vamos falar sobre isso. Se você quer o Espírito de Deus guiando, orientando a sua vida, é imprescindível que você participe da noite do noivo. Você sabia que o texto sagrado afirma que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus? Você sabia disso? Você já leu isso? Você já meditou nisso? Será que você tem sido guiado? Se você deseja isso, quarta-feira, 8 horas da noite, nós estaremos aqui no Templo de Salomão. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos invocá-lo. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença e rogamos por aqueles que estão nos acompanhando e também pelos seus familiares. Pedimos a manifestação do Teu poder, porque essa pessoa, ela já foi em tantos lugares, já bateu em tantas portas, ela já deu ouvidos a tantas palavras e até agora nada, Senhor. Ela se encontra caída, prostrada, abatida, desanimada, desesperançada, mas o Senhor é o Deus da glória, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de Abraão. Então que haja agora a restauração, a reconciliação, que haja agora, meu Deus, o livramento dessas pessoas e dos seus familiares, seja qual for a situação, em nome do Senhor Jesus, na comunhão com o Espírito Santo, nós, amigo, amiga, determinamos a bênção sobre a sua vida. E se você crê, diga amém. Graças a Deus. E vamos beber do nosso copo com água. Quarta-feira, então, nos vemos aqui no Templo de Salomão, às 8 horas da noite, na grande noite, a noite do renovo, a noite do avivamento, a noite do encontro, a noite do noivo. Deus abençoe mais a sua vida. A voz de Deus ali me disse que eu iria mudar, mas eu lutei contra uma voz ruim dizendo para eu voltar. Ela insistia só mais uma vez, é a última pedra, depois você negar. Mas quando a voz de Deus ouvi, logo eu me decidi, pois a sua voz mais forte veio e me disse assim: não vale a pena tropeçar na última
Qual o significado da palavra vício? Vício é um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem. No ar, o programa A Última Pedra. São muitos os relatos de quem já foi internado. Agora, existem clínicas que investem num novo método, a chamada ibogaína. O tratamento é feito com uma dose de substância extraída da raiz de uma planta africana. O paciente passa 10 horas em uma espécie de sonho, onde passa a ter alucinações. O remédio é forte e não é regulamentado pela Anvisa. Ligamos em uma clínica para saber como funciona esse tratamento. Ele vem na sexta-feira, ele vai passar pelo médico, né, pela psicóloga e pelos nossos terapeutas, já vai tomar a primeira dose de iboga já na segunda-feira. Num espaço entre 1 a 3 horas ele já está liberado para retornar para casa, né, se ele morar perto, ou para o hotel, se ele estiver morando distante. E qualquer idade, qualquer pessoa só chegar aí que pode tomar. Isso, a gente pode estar agendando, né? E ele pode estar tomando, não tem problema. O tratamento é de 1 semana. E quanto ao valor? O valor do tratamento está saindo R$ 8.500 em 12 vezes no cartão de crédito ou R$ 7.500 à vista. São muitos tratamentos, vários métodos de internação, muito dinheiro envolvido. Mas será que no final o paciente fica curado dos vícios? Esse tratamento, eu tenho uma garantia que ele vai sair daí curado? Curado, não existe cura para essa doença, bem. Isso aí é um tratamento para o resto da vida. Na segunda clínica, o argumento se repete. A dependência química não tem cura, ela é tratável. E a mesma resposta na terceira. Então não é garantido que ele saia curado? Nenhum lugar vai te dar essa garantia, tá? Se te derem, a pessoa vai estar te mentindo, tá? Porque isso aí não sou nem eu que falo, é a Organização Mundial da Saúde. Bom, aqui nós podemos garantir que vício tem cura, né? No caso, o coordenador da clínica, ele afirma que ninguém ou nenhum lugar vai lhe dar a garantia. Eu lhe dou a garantia que nesse tratamento, vício tem cura. E aí que está a questão, né? A Organização Mundial de Saúde, como afirma aí o coordenador da clínica, ela já bateu o martelo dizendo que o vício é uma doença incurável, progressiva e fatal, tirando assim todas as chances que um viciado tem de sair desse sofrimento, tirando assim as esperanças que a família tem de poder salvar o seu familiar. Mas quem estaria com a razão? Essa é a pergunta. Quem estaria com a razão? A Organização Mundial de Saúde, que afirma que o vício não tem cura, ou esse tratamento, o tratamento para a cura dos vícios, que é incisivo em dizer que vício tem cura. Eu posso afirmar isso com base na minha vida, na minha história, na minha cura, porque fui viciado no crack, na cocaína, na maconha, no álcool, no cigarro, a ponto de ter convulsões, de ser diagnosticado com esquizofrenia, bipolaridade, doenças mentais consequentes do uso de drogas, e estou curado há mais de 18 anos. Então, eu sei o que estou falando. Quando eu afirmo para você que vício tem cura, eu estou afirmando isso não porque me contaram, não porque eu li isso num artigo, na internet, num livro, não, mas porque eu vivi e vivencio essa cura. E não só eu, mas o tratamento para a cura dos vícios, que acontece todos os domingos, aqui na João Dias, vem apresentando a cura para dezenas de milhares de pessoas. Então, não há o que questionar. Não há o que questionar. Você pode questionar, as pessoas podem questionar teorias, argumentos, mas fatos não. Claro que a Organização Mundial de Saúde, a medicina, a psiquiatria, a psicologia, as clínicas em geral,
eles afirmam que o vício não tem cura, como esse coordenador da clínica, ele afirma dessa forma incisiva, ele chega ao ponto de dizer que se alguém disser que vício tem cura, que essa pessoa está mentindo. Será que isso é verdade? Nós tivemos nesse último domingo, aqui no tratamento, inclusive, a presença de um médico psiquiatra muito renomado, o Dr. Davi Vidigal, 25 anos. Ele trabalha na área da dependência química. Ele veio conhecer o tratamento, porque para a psiquiatria também o vício é incurável. Ninguém fala de cura, mas ele veio aqui, ele veio para ver com os próprios olhos que tratamento é esse, que método é esse que afirma tão categoricamente que vício tem cura. E olha só, ouça o parecer dele, o conceito, a avaliação que ele deu para esse tratamento. Acompanhe. Para quem não conhece, o doutor Davi Vidigal, médico, psiquiatra, não é isso? Fala um pouquinho do senhor. Bom, sou médico, sou psiquiatra em Santa Catarina já há 25 anos, trabalhando com saúde mental, atendendo paciente psiquiátrico que sofre de drogas, de depressão e outras doenças no gênero. Eu estou num trabalho de pesquisa rodando o Brasil, vendo ações do bem. Me chamou a atenção o título, O Vício Tem Cura, e é por isso que eu acabei aqui conhecendo esse trabalho. Eu que fiquei do outro lado, né? Como eu digo, não é nem mérito nem desmérito ter sido adicto, né? Por várias razões da vida, eu nunca me envolvi com nada. Mas eu fiquei 25 anos lidando com usuários de drogas. E eu sempre achei lamentável qualquer tipo de tratamento em que eu fico colocando para você que você é um incapaz, que você não vai conseguir e que somente por hoje. Vai criando aquela paranoia daquela pessoa pensando, meu Deus do céu, vai acabar o dia, amanhã tudo de novo, quer dizer, eu não tenho paz. Então, eu fico contente, até com essa afirmação, dizer que o vício tem cura, porque eu acho que isso já é o primeiro passo para um tratamento dar certo. Por isso, eu fico contente em ver não só o trabalho que é feito hoje aqui, mas eu fiquei encantado mais ainda com a estrutura do depois disso, ou seja, da importância de todo esse cronograma de ações que eles estão toda hora, insistentemente falando para vocês, de permanecer nessa fé. Entre 2011, 12 e 13, eu morei em São Paulo, era de Santa Catarina, morei em São Paulo, no bairro Morumbi, que é aqui pertinho, e volta e meia eu passava pelo João Dias de carro. E por muitas vezes eu fazia desse local aqui um motivo de piada entre os meus amigos. Por coincidências da vida, por sorte, eu acabei hoje chegando aqui e conhecendo esse trabalho. Aí também eu levo um alerta à questão do preconceito, da intolerância. É muito fácil a gente criticar aquilo que a gente não conhece. É muito fácil a gente criticar, falar que isso é picaretagem, charlatanismo, seja o que for. Eu próprio o fazia. O que eu sei dizer é o seguinte: não tem preço uma vida salva, e todo mundo que tem um familiar que tem problema de drogas, ou todo mundo que vive esse problema, sabe a dor que é, sabe a frustração que é você ir no médico em menos de 3 minutos ele te mandar embora com uma receita na mão, sabe como é frustrante você ficar num hospital psiquiátrico, naquelas internações de ficar 6, 9 meses em fazendas terapêuticas longe do mundo de todos e sair e logo recair. Então, eu digo o seguinte, independente de que qualquer um possa pensar, não tem preço o que é feito aqui, é isso que eu tenho que dizer. O senhor pensava dessa maneira, como muitos pensam. Agora, só para as pessoas entenderem, o senhor ficou aqui uns 2 dias com a gente, apresentamos alguns casos, o senhor acompanhou o atendimento, o senhor viu o tratamento como é feito, mudou o pensamento? Funciona? Olha, eu até já escrevi no meu post, no meu site, que vício tem cura, sim. Na verdade, nesses 25 anos trabalhando como psiquiatra, eu sempre trabalhei dessa forma, porque eu nunca acreditei num modelo de doença, e sim de saúde. Eu só não afirmava com tanta categoria como vocês o fazem. E que bom, eu acho que não existe hoje, né, até o melhor lugar para vocês estarem para tratar desse problema que é sério,
do que aqui. E eu espero encontrar mais exemplos como o do Bispo Cláudio aqui. Amém. Deus abençoe. Quer dizer, aí eu pergunto para você que vem acompanhando o programa, não quem não tem problemas com vício, ou você não tem um familiar viciado, não. Mas você que tem um vício ou que tem um familiar viciado e você já passou por todos os tipos de tratamentos, recorreu a internações, recorreu a vários tratamentos e não obteve o resultado. Por quê? Nós sempre afirmamos aqui que a raiz do vício é espiritual. Claro, esse conceito em dizer que o vício é um espírito, que a raiz do vício é espiritual, isso vai contra os princípios da psiquiatria, da medicina, né, da Organização Mundial de Saúde, enfim, mas deixando de lado questões de princípios e conceitos, que foi o que o doutor Davi Vidigal, médico psiquiatra, 25 anos trabalhando na área da dependência química, ele mesmo afirma, nunca vi um viciado ser recuperado ou curado. Nós nem falávamos em cura, até ele conhecer o tratamento. Ele esteve aqui pessoalmente, ele viu o tratamento, ele acompanhou de perto e não teve como negar. Diante de milhares de pessoas curadas, diante do tratamento, do método que nós apresentamos ali em arrancar o causador do vício. Inclusive o doutor viu o que você vai ver agora, que eu vou mostrar para você agora, pessoas que chegaram nesse último domingo, e nós sempre fazemos isso, chegaram aqui com vontade, com desejo, ele acompanhou tudo de perto, ele viu um método que nós usamos para poder arrancar o causador da vontade, da fissura, que é um espírito, ele pôde acompanhar todo esse resultado. Ele pôde ver com os próprios olhos. Eu digo isso porque se você diz assim, eu não aguento mais, eu quero ajuda, eu quero sair do vício, eu quero tirar o meu familiar do vício, eu preciso encontrar uma solução, então você não pode perder mais tempo, você não pode se prender à religiosidade, ao preconceito, ao que quer que seja. É você que está perdendo, é o teu familiar que está perdendo, não espere. Acompanhe só, veja agora o que, inclusive, o doutor Davi Vidigal viu ontem de perto, acompanhou, e por isso ele, de fato, ele avaliou esse tratamento, ele viu a veracidade, a eficácia desse tratamento. Acompanhe. Como é que você chama? William. William, o que é isso na sua mão? Moto.